Se subir essa daqui aqui. E se subir aqui, pessoal? Saudos, amados ouvintes, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Irmãos, estamos dando início a mais uma escola dominical, a lição 8 desse segundo trimestre de 2020, que tem como título O Mistério da Unidade Revelado. Vamos fazer uma oração para dar início a essa abençoada escola dominical. Amado e querido Mestre, aqui estamos em Tua presença, Pai, para Te agradecer por tudo que o Senhor irá fazer e que o Senhor já fez, Deus. Obrigado pelos livramentos, meu Senhor. Obrigado por mais uma manhã em Tua presença. Pai, abençoa esta escola dominical, abençoa os ouvintes nessa manhã, que cada um venha receber da parte do Senhor uma palavra abençoada, Deus. Abençoa aquele que vai ministrar, toma em Tuas mãos, meu Senhor. Abençoa-o cada vez mais em Tua presença. Assim oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos louvar um hino para introduzir essa lição. O hino da harpa 467. 467. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação.
quando a mão de poder o teu ego tira, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor é maravilhoso. E agora vamos dar início à parte introdutória dessa lição. Irmãos, quem tiver a revista, é a lição de número, perdão que eu errei naquela parte introdutória, é a lição de número 9, da data 31 de maio de 2020, que tem como título O Mistério da Unidade Revelada. O textuário ele se situa no livro de Efésios, em seu capítulo 3, no versículo 5, o qual diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. A verdade prática diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto dentre todos os séculos aos profetas e os apóstolos do Novo Testamento. Irmãos, a leitura bíblica em classe, ela fica no mesmo livro e no mesmo capítulo, só que dos versículos 1 ao 13, ou seja, Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 13. O objetivo geral da lição é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas. Os objetivos específicos: explicar o mistério oculto de que os judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Mostrar que, desde a eternidade, o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Irmãos, agora eu estarei dando a oportunidade para o nosso ilustre ministrador, professor, superintendente, o evangelista Valdésia. Que Deus o abençoe e que esteja com ele sempre. Amados irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Que Deus possa estar em Cristo, abençoando sua casa, sua família. E neste dia que o Senhor Deus fez, nós nos alegraremos e nele seremos felizes. Tome posse da palavra de Deus, que ela é nosso alimento. A palavra de Deus é que nos sustém em meio às dificuldades, em meio a tudo que temos passado, tudo que venhamos passar. O Senhor, com sua mão poderosa, é quem nos tem sustentado. Amém? Nós vamos já estar, amados irmãos, para não perder tempo, já dando a introdução da nossa leitura da palavra do Senhor, aqui na nossa lição, que nos traz como título o mistério da unidade revelada, né? Mistério da unidade revelada. O mistério de Deus, né, foi revelado aos homens, a todos aqueles aos quais Ele chamou. Eu e você fomos chamados e Deus nos revelou um mistério. Somos hoje seu povo. Hoje nós temos o privilégio em Deus de ser o seu povo, né? A palavra de Deus nos garante que através do sacrifício de Jesus nós temos livre acesso à presença de Deus. Não somos mais como aquele povo que andava desviado, afastado, né? Aquele povo que se rebelou no pecado, aquele povo que se afastou da presença de Deus e ali não tinha mais vida, não tinha mais oportunidade, né? Estava caminhando para um abismo, né? Um abismo de destruição, de perdição eterna. Mas graças a Deus que por Jesus Cristo nós fomos tendo em Cristo mesmo essa nova vida e oportunidade. E hoje, meu amigo, você que está nos acompanhando através das redes sociais, que ainda não teve um verdadeiro encontro com Jesus,
talvez você tenha ouvido falar da sua palavra, talvez você tenha um parente na sua casa que serve ao Senhor, talvez você outrora já andou visitando algumas igrejas e ainda não teve esta maravilhosa e rica oportunidade de conhecer a Jesus, né? A palavra vai dizer que antes, né, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Eu agora percebo que a tua presença na minha vida é real. Como se torna possível andar com Deus, viver com Deus? Qual é a possibilidade que é em nós, meros pecadores, homens mortais, de ter essa vida com Deus? Somente através de Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Somente Jesus é que nos dá essa oportunidade de estar tendo um caminho que é estreito, um caminho que é cheio de dificuldades, um caminho que não é fácil, mas vale a pena. Mas vale a pena porque no final nós temos a certeza daquele alvo que nos é proposto, que é a vida eterna com Deus. Amém? Então, meu querido, minha querida irmã, nós temos aqui que o comentarista da lição vai nos dizer: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição nós estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como um mistério que foi revelado na nova aliança, e como ele foi pré-estabelecido por Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E então nós vimos aqui que o apóstolo Paulo ele vai dizer: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para que convosco me foi dada, como me foi por este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Eu e você, nós somos essa geração que fomos alcançados por essa geração. Eu e você somos os novos servos do Senhor, a nova geração. Estamos vivendo aqui, hoje. Somos aqueles que têm em Deus a missão de ser anunciador das boas novas. Eu e você fomos chamados para pregar o Evangelho. Não há uma outra motivação a qual nós nos reunamos como igreja em Cristo, como irmãos, como servos, que não seja para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável, é anunciar a sua palavra. Aleluia. Mas é necessário, é preciso que eu e você entenda que revelação é essa que o Senhor nos traz através do seu servo apóstolo Paulo para a igreja em Efésios, e assim como nós hoje nesses dias em que estamos vivendo até um momento difícil, em que nós não estamos podendo estar compartilhando de momentos de comunhão no pessoal, no dia a dia da igreja, no contato. Temos tão somente hoje a oportunidade de estar aqui através das redes sociais, e damos graças a Deus, porque essa oportunidade o Senhor nos dá. O Senhor abre esta porta para mim e para você, para que eu e você não esteja ansioso ou ocioso ou desanimado, mas ainda há uma esperança. Você tem na sua casa a boca de Deus quando você abrir, que é a palavra dele. Você não está só, porque não há nada que possa lhe impedir de ter contato com os céus. Quando você dobrar os seus joelhos, quando você fechar os seus olhos, quando você dizer para Deus que sem Ele você não é nada, que sem Ele você não pode, e com Ele você tem tudo e todas as coisas. É sobre isso, sobre este mistério, que
que o apóstolo Paulo vem trazer para mim e para a sua vida nesta manhã, que nós não estamos só, que nós temos alguém por nós, que nós estamos muito bem acompanhados, porque temos uma presença especial em nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus, que está aqui conosco para nos revelar qual a vontade de Deus para nossas vidas, e que nós fomos chamados por Ele para um decreto, e esse decreto é nada mais, nada menos do que anunciar as boas novas de salvação, de revelar Jesus a todos os povos, línguas e nações, assim como nós estamos fazendo aqui nesta manhã, porque sabemos que através das redes sociais, através das mídias sociais, através da rede mundial de computadores, as pessoas têm acesso a este vídeo, a esta mensagem e a esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução aqui, ainda continuando, ela nos traz o primeiro tópico, que diz, tópico 1, o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas, e os judeus pensaram serem únicos beneficiários delas, porém ambos desconheciam o mistério que estava oculto. Ou seja, os judeus outrora, eles tinham sim a promessa de Deus, Deus lhes prometia algo, mas eles também naquele tempo não tinham a oportunidade de que nós teríamos esse mistério revelado, aonde nós vamos chegar mais na frente, para que eu e você possa ter essa compreensão. Glória a Deus. O ponto 1 vai dizer o conceito bíblico do mistério. O grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Nos versículos 3:3, o qual já lemos, não se refere a algo misterioso que somente poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo, e vai estar escrito ali em Colossenses 2:18. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Ou seja, existem algumas religiões agnósticas, ocultistas, em que alguns dos seus membros, eles guardam um segredo que não pode ser revelado a outros. Existem algumas religiões hoje, em nossos dias atuais, como também houve naquele tempo, somente alguns poucos privilegiados tinham acesso a verdadeiras informações de qual seria o propósito daquela religião, o propósito daquele agrupamento, para que pudessem buscar aos deuses os quais eles serviam. Então, nós hoje somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Se você se arrependeu do seu pecado, se você confessou Jesus como Salvador de sua vida, você hoje tem acesso à presença de Deus. E hoje, o segredo revelado ao nosso pastor presidente, pastor Elias Araújo, o segredo revelado ao nosso pastor Jonatas, ao nosso pastor Miqueias e a todo o nosso ministério e a todos aqueles que têm acesso à Santa Escritura, não é um privilégio somente para alguns, não é um privilégio somente para a liderança do ministério, mas esse mistério revelado, ele é privilégio de todos, porque todos somos chamados por Deus para ter em Cristo vida e vida eterna, e sua presença se tornar real na minha e na sua vida. Portanto, meus amados irmãos, não há mais nada que separe a mim e a você da presença de Deus. É bem claro esse momento em qual estamos vivendo. Não temos as reuniões e os cultos aqui realizados em nosso templo, nem em nossas congregações. Estamos embaixo de um decreto governamental. Sabemos que estamos vivendo esse momento difícil, mas no entanto, Deus não deixou de ser Deus. Ou seja, Ele continua sendo presente na minha vida, Ele continua sendo presente na sua vida. Entenda esse mistério que nesta manhã a palavra de Deus revela para mim e para você, para que você possa verdadeiramente compreender que nada, aleluia, pode nos separar do amor de Deus.
E ali, nos Romanos, nós temos ali essa palavra, né? Será fome? Será tribulação? Será tristeza? O que será que pode nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Não existe barreira de separação que possa, assim, como estou aqui no prédio da igreja, e aqui acima de mim tem uma laje, e essa laje me separa do pavimento superior. Eu não tenho acesso por aqui a essa laje, a não ser que eu dê uma volta, suba uma escada e chegue lá no pavimento superior. Entenda, meu irmão e minha irmã, que essa laje, ela faz uma barreira para que eu tenha acesso aqui a este pavimento. Mas a palavra de Deus me diz que a minha oração, que a minha contrição, que o meu arrependimento significa essa escada, onde eu vou ter acesso à presença de Deus, onde eu vou ter, na verdade, a oportunidade de sentir Deus na minha vida. E é isso que o apóstolo Paulo traz para os Efésios, assim como para mim e para você, filhos e filhas de Deus, tendo a oportunidade de não se deixar levar pelo momento. Ou seja, esse momento, irmão, é oportunidade para que eu e você venha crescer na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. O ponto 2 vai dizer o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece um texto com um valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção que os gentios também participariam. Aleluia! Os profetas, servos do Senhor, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos eles viveram sobre a bênção do Senhor. Mas a mim e a você foi revelado um novo mistério, porque nós temos em Deus uma nova oportunidade, como gentios que fomos chamados para estar unidos com os judeus, e nós somos um só povo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sinta na sua casa o poder dessa palavra. Essa palavra traz vida para mim e para você, e enche a mim e a você da graça de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Então, nós temos hoje em Deus o acesso livre para a sua presença. Nós somos hoje aqueles que fomos chamados para o seu decreto. Aleluia. E nos tornamos filhos de Deus. Aleluia. O mistério, no 3, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. E aí nós temos Gênesis 3, 12, 3, Isaías 11, 10, Malaquias 1, 11. Vamos ler aqui em Gênesis, já trazendo para a nossa meditação, aqui já está separado, o versículo, glória a Deus, 12, versículo 3, que diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz para Abraão uma promessa, e essa promessa chega até nós, e nós temos também a bênção de Abraão sobre nossas vidas. O começo desse mistério vai sendo apresentado aqui ao seu servo Abraão, mas Deus nos revela, Deus traz para mim e para a sua vida. Ou seja, a bênção do Senhor está sobre você, meu irmão. A bênção do Senhor está sobre mim. E aí você pode dizer: sim, e as lutas que eu estou passando?
e as dificuldades que eu tenho enfrentado, e as lutas que eu tenho enfrentado, que você não sabe, nem entende, nem tem ideia. O que eu quero te dizer é que a palavra do Senhor está dizendo para nós que a bênção que veio sobre Abraão, ela se estendeu até esta geração, e ela chegou até aqui a mim, e até a sua casa, e até a sua família. Então tome posse da palavra. Então somente nesta manhã creia no que o poder de Deus pode fazer em meu e em seu favor. Louvado seja Deus. Isaías, no capítulo 11, vamos ver lá. Louvado seja Deus. Capítulo 11 de Isaías, e o seu versículo 10. E acontecerá naqueles dias que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por então dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. A raiz de Jessé, o homem que vinha de uma linhagem, e esse homem prometido era um segredo revelado, era um mistério revelado, não para esses homens, aleluia, mas Deus já lhe mostrava, mas para mim e para você, aleluia, Jesus é o mistério revelado, e Ele tinha um plano perfeito para mim e para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Vamos prosseguir, irmãos, porque o nosso tempo é pouco. Louvado seja Deus. E aqui nós vamos ver no ponto 3, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo e integrantes de um mesmo corpo. A igreja, o mistério oculto, aleluia, glória a Deus. Irmãos, entendam que hoje, através de Jesus, a igreja de Cristo se levanta, a igreja de Cristo se forma um corpo no qual Cristo é o cabeça. Entenda que você faz parte deste corpo. Entenda que você é parte desse mecanismo espiritual que Deus programou por bondade e misericórdia para que sejamos seus servos, para que sejamos seus filhos. E aqui, irmãos, o que eu quero trazer também é que o apóstolo Paulo ele vai dizer em uma das suas cartas que como corpo nós somos muitos membros. E muitas vezes a unha quer questionar porque não é boca, e a boca quer questionar porque não é orelha, a orelha questiona porque não é olhos, mas Deus e meus irmãos, aleluia, Ele colocou cada qual dentro da sua funcionalidade, e o problema não é o órgão onde ele está, as mãos, os pés, as pernas, né? A estrutura óssea, o crânio, a face, o cabelo, a sobrancelha, o nariz, os dentes. A igreja é representada por este corpo, o qual eu estou aqui me movimentando e falando. Meu cérebro ele dá um comando, minha mão se mexe. Entenda que neste corpo a cabeça é Cristo. E eu não posso me questionar porque Deus me colocou em tal lugar, na igreja dele, porque eu tenho tal posição na qual eu poderia fazer melhor do que fulano está. Não, você foi chamado para estar onde está, porque Deus quer lhe usar ali. Seja tão somente pegando um folheto e entregando alguém na rua, seja tão somente pegando uma cadeira e colocando de um lugar para outro, seja tão somente pegando uma vassoura e varrendo o templo, lavando os seus banheiros. É esse o mistério que Deus quer que eu e você entenda, que foi revelado a nós. Nós somos em Cristo, nos tornamos igreja, uma igreja em movimento, uma igreja que se evidencia por suas ações, aleluia.
E nós não podemos ficar questionando, porque isso, porque aquilo. Enquanto questionamos, nós estamos perdendo tempo. E enquanto perdemos tempo, o inimigo das nossas almas tem ganhado espaço, porque ele veio para matar, roubar e destruir, e assim ele tem feito, porque muitas vezes nós não nos colocamos naquele lugar ao qual Deus nos chamou, porque queremos questionar sempre, mas não queremos fazer aquilo pelo qual, por onde Deus tem nos chamado e nos colocado. É isso, irmãos, que eu e você precisa aprender como igreja de Cristo que somos. Não podemos perder tempo com questionamentos, não podemos perder tempo. Aproveite essa oportunidade em que você está na sua casa, sem poder trabalhar, sem poder sair e sem poder se movimentar para refletir. Quando retornarmos à atividade como igreja do Senhor, onde eu vou me colocar? Será que eu vou continuar buscando o lugar do meu irmão, que o meu pastor colocou, mas eu não aceito? Porque na minha visão, no meu entendimento, o pastor errou em colocar fulano naquele cargo, porque não era para ser ele, era para ser eu. Será que Deus tem contemplado e tem se agradado dessa sua postura como servo do Senhor? Não está na hora de eu e de você nos colocarmos à disposição de Deus para fazer a sua vontade, seja onde quer que for, seja fazendo aquilo que Ele nos chamou? Você já imaginou a ideia de uma igreja que verdadeiramente se coloca diante dEle, unida? Porque aqui no texto da lição, ela vai trazer o mistério da unidade revelado. E hoje, o que nos falta é praticar essa unidade. O que nos falta é nos posicionar diante dessa palavra e nos tornar um. Como Cristo amou a igreja, você tem que amar seu irmão. Como Cristo se entregou, você tem que se entregar pelo seu irmão. Como Cristo morreu, se possível, você tem que morrer pelo seu irmão, mas não da boca para fora, mas não nas palavras, mas não diante do púlpito, mas não para um microfone, porque Deus nos chamou para ser um instrumento vivo, e um instrumento vivo que glorifique o seu nome com as suas obras. Eu e você fomos chamados para glorificar o nome do Senhor com as nossas obras, com as nossas ações, com as nossas atitudes. E aí, meus queridos irmãos, nós seremos uma igreja verdadeiramente reconhecida pela sociedade, vista pelos homens, não que queiramos, pela vaidade humana, querer ser vistos, não que queiramos, pela vaidade humana, que é natural do ser humano, ser reconhecidos, mas eles verão que há um brilho diferente na minha e na sua vida como igreja do Senhor, e que nós estamos vivendo dentro daquilo que a palavra traz para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 2, meus queridos, porque o tempo não nos ajuda, o tempo é nosso inimigo, aleluia, mas Deus é bom. O mistério revelado do Novo Testamento, o plano divino oculto quanto à igreja de Cristo, é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo descarta a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de um homem algum. Entenda, irmão, aleluia, que Paulo, ele foi escolhido por Deus, até porque ele vivia perseguindo aqueles que serviam ao Senhor. Era Saulo, perseguidor, que humilhava, que mandava matar, que não aceitava aqueles que estavam pregando da verdade de Deus. Mas Deus próprio o escolheu para servi-lo e para passar também pelo mesmo processo de humilhação, prisões e cadeias. Mas Deus o preparou para isto.
Aleluia. O que nós não entendemos muitas vezes é que nós queremos algo, mas não estamos preparados para administrar aquela posição a qual nós almejamos. Nós queremos algo que Deus venha fazer na nossa vida, mas nós não queremos pagar o preço que é necessário ser pago para que venhamos com excelência exercer aquilo qual Deus colocou para mim e para você. É o que nos falta, amados irmãos, é o que nos falta, meu querido e minha querida, para que a obra de Deus seja assim completa na minha e na sua vida. É um posicionamento, é um entendimento e principalmente, o maior de todos, a prática. Porque sem a prática, as minhas palavras, elas são como o vento, elas soam ao vento, é como o sino que tine. Lá em Coríntios 13 vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu faça tantas coisas, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Será somente um barulho, será somente uma zoada, será somente um movimento. Mas Deus me chama, Deus te chama nesta manhã para entender o seu propósito para a sua vida. E que a partir de hoje, eu e você, como igreja que somos, porque estamos no espaço físico, mas nós somos a igreja de Cristo. Lembre-se que você é membro integrante desta igreja. Lembre-se que você é parte. Talvez você seja esse dedo, ou esse dedo, ou esse dedo. Talvez você seja essas pálpebras. Mas você tem função no corpo de Cristo. Deixa mandaia sobre na aldeia séria. Eu e você temos uma função a desenvolver no corpo de Cristo, que é esse mistério revelado, que é esta igreja a qual o Senhor chamou. E vivamos em unidade de verdade, não buscando cada um para si o que lhe é agradável, o que lhe é próprio, o que para mim é característico que só eu vou ter, ou só eu posso ter, ou só eu vou fazer. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona a obra do Senhor. O Senhor chama a mim e a você para estar unidos. Claro, dependemos de uma liderança. Claro que dependemos de uma diretoria. Dependemos de uma secretaria. Dependemos de uma coordenação. Claro, isso é necessário, senão torna bagunça. Mas entenda o seu lugar na casa do Senhor. Entenda o seu lugar na obra do Senhor. Entenda o seu lugar dentro daquilo que Deus lhe chamou. É fácil, irmão. É muito simples, o evangelho é simples. Nós é que complicamos. Nós é que queremos atalhos para muitas vezes satisfazer o nosso eu, a nossa vontade. Nós é que erramos, quando na verdade Deus já deu toda a dica para nós, porque está escrito na sua palavra. Aqui é a bússola a qual eu e você pode se guiar. E nós não estamos perdidos. Nós estamos aqui para aprender um com o outro. Nós estamos aqui para seguir juntos. E quando eu digo de uma liderança, é que há departamentos e que vem uma escala, uma cadeia de hierarquia. Existe o nosso pastor presidente, nossos vices-presidentes. E ali vem a secretaria, vem a tesouraria, vem os obreiros, evangelistas, presbíteros, diáconos e auxiliares. E devemos respeitar-nos todos do mesmo modo. O mesmo respeito dado ao nosso pastor presidente é necessário que seja dado àquele auxiliar que está ali na entrada da igreja, orientando o acesso das pessoas, que está ali pegando um copo de água para ser servido no altar. É sobre isso que eu e você precisamos entender como funciona esse organismo que é a igreja do Senhor, que somos chamados pelo decreto do nosso Deus. Amém? Aleluia. Meus amados irmãos, vamos dar continuidade. O mistério oculto revelado, em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa é a revelação. Começa pela declaração do que o Pai idealizou, tudo desde sempre, e prossegue com a execução da obra de Cristo, e também com a criação de uma nova humanidade, como também da união dos judeus e gentios, de Deus no corpo de Cristo,
e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação deste mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Entendeu, meu querido e minha querida? Consegue compreender o privilégio que Deus dá para mim e para você? De hoje sermos a igreja, que é o mistério revelado. Oh, aleluia! Eu e você somos a igreja, que é o mistério. Labaçu e decanto, ali demanta e a sérvia dai. Eu e você somos o mistério revelado de Cristo. Nós somos a sua igreja, nós somos o seu corpo. Agora precisamos entender algo: Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. O comando é totalmente dele. Nós precisamos entender que se nós não tivermos um espírito de obediência, um espírito de lealdade, um espírito de humildade, nós não seremos igreja. Jamais conseguiremos ser igreja se continuarmos com o nosso nariz empinado, se continuarmos com nossas vontades querendo que sejam feitas e executadas. Até porque aqui somos todos servos. Todos são servos. Todos são servos. Não há um nível, espiritualmente falando, diferente de mim para com o meu pastor presidente. Assim, dentro daquela liturgia, dentro daquela legalidade, dentro das ordens, eclesiásticas, e sim, nosso pastor está acima de todos aqueles que estão. Mas espiritualmente eu sou servo, e o nosso pastor presidente é servo, a nossa missionária Agnes é serva, nosso pastor Jonatas é servo, nosso pastor Miqueias é servo, nosso pastor Cícero é servo, pastor Isael Júnior, pastor Israel, somos servos, todos somos servos. É esse o mistério que eu quero que nessa manhã eu e você venham entender, que venhamos entender, para que possamos caminhar como igreja, uma igreja que faça diferença, uma igreja que mostre verdadeiramente Jesus, uma igreja que saia muito mais dos sermões bonitos, uns sermões que sejam eloquentes, das boas palavras, e na prática ela não funciona. Por quê? Porque lhes falta a humildade, lhes falta aquilo que o Senhor nos ensina, o discernimento de saber qual é o meu lugar neste organismo vivo que é a igreja de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Amados irmãos, a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia, classe social, mas em Cristo todos são um e participantes das mesmas promessas. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoravam a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. É o que eu estou lhe dizendo, é o que eu estou passando para você e para mim nesta manhã, que nós temos que nos despojar de nós mesmos, dos nossos achismos, daquilo que nós pensamos, como nós acreditamos. Eu creio assim, eu penso assim, eu vejo assim. Não, aqui não vai funcionar assim, porque aqui tem uma palavra que nos orienta e nos rege. A nossa única fé prática, de regra, é a palavra de Deus, e o que ela determina para a minha e para a sua vida é o que vai nos conduzir como igreja, é o que vai determinar para mim e para você a minha e a sua caminhada, é o que vai definir que eu e você somos um, e vamos nos desvencilhar
dos nossos pré-conceitos, daquilo que eu acredito. O irmão não pode, o irmão não faz, o irmão não tem capacidade, o irmão é isso, o irmão é aquilo. Vamos nos desligar de tudo isso, para vivermos como igreja do Senhor e entender que quem determina é Deus. Quem mostra ao nosso pastor que é o nosso líder é Deus. E ele, quando toma uma atitude de colocar, de tirar, de pôr, é porque Deus lhes tem mostrado qual é o perfeito ordenamento para que a igreja do Senhor possa caminhar. É isso, meu querido e minha querida, que eu gostaria, e que o desejo do meu coração é esse, que você venha compreender que este mistério revelado, que sou eu, que é você, nesta manhã, nós somos chamados para fazer verdadeiramente a diferença, e possamos sair do discurso e voltar para a prática, né? Voltemos ao Evangelho. O que precisa em nós, em mim e em você, e reconhecendo aqui diante dos irmãos, a começar em mim, é que voltemos ao Evangelho. Porque se nós voltarmos verdadeiramente para o Evangelho, para praticar a boa palavra de Deus, nós seremos com certeza aqueles que estarão revelando Cristo ao mundo, revelando Cristo aos povos. Não há distinção entre negro, entre branco, entre rico, entre pobre. Não há essa distinção. O corpo de Cristo é um corpo que é daqueles que foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tempo já vai embora e nós estamos aqui agora já no terceiro ponto e último. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude do tempo. Ou seja, meu irmão, não pense que aquilo que eu e você anda fazendo, né, distante do nosso pastor, distante dos nossos irmãos, distante de tantas pessoas, Deus não está alheio àquilo que eu e você vem praticando fora da sua palavra, sendo rebelde, porque o pecado é rebeldia contra Deus. É preciso que tenhamos esse entendimento e venhamos verdadeiramente nos arrepender, para voltarmos para Deus. E Deus, na sua soberania, Ele já sabia que mesmo dando a oportunidade para Adão, ele cairia. Mas aprove a Deus nos dar uma nova oportunidade. Por aquele que veio o pecado, também veio aquele que trouxe a remissão dos pecados, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? As riquezas insondáveis de Cristo, o mistério agora revelado, anunciado, é considerado ao apóstolo como riquezas insondáveis, expressão que refere a essas maravilhas e providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual foi incumbido consistia em ministrar toda a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus! O eterno propósito de Cristo, como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, o que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E o 3 vai dizer, o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Glória a Deus. E a conclusão, meu querido, minha querida, vai dizer: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria
igreja, conforme desígnios divinamente preestabelecidos desde a eternidade. Como não há mais tempo, meu querido e minha querida, eu quero louvar a Deus por esta manhã, por essa oportunidade desta lição, em que eu e você temos essa oportunidade de juntos aprender, e que você venha entender que você não é tão somente mais um dentro da igreja para sentar, para levantar e sair. Não, você tem uma chamada. Entenda que este mistério revelado, que é a unidade dos povos, gentios e judeus são um povo só, e nós somos os gentios, fomos chamados para Deus em salvação através de Jesus, para fazer a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe. Nosso querido evangelista Lázaro vai estar trazendo os avisos, logo após eu retorno para a bênção apostólica. Saúdo os amados ouvintes, mais uma vez com a santa e gloriosa paz do Senhor. Boa foi essa palavra, falando sobre a unidade. Nós somos apenas um corpo em Cristo Jesus, não dois nem três, apenas um corpo, que é a igreja. Irmãos, antes de passar para o evangelista Valdécio para a bênção apostólica, eu quero apresentar um projeto beneficente que o pastor Israel, lá o dirigente da ADM na Prainha, ele está fazendo um projeto para a aquisição de ventiladores para a sala das crianças e a compra de portas para a igreja ADM Prainha, em decorrência da alteração do local da congregação. Eles passaram para um local maior e eles são necessários essas aquisições. Irmãos, olha, os prêmios, o primeiro prêmio é assim, é o seguinte: conjunto de vasos para arranjo de flores. O segundo prêmio seria uma cortina persiana de plástico, mas será substituído por essa Bíblia do pregador pentecostal. Irmãos, é bênção. Para você que quer manter-se, digamos assim, ter um maior conhecimento da palavra de Deus, um maior preparo, até para que seja, assim, mais embasado na obra do Senhor, até para as pregações, evangelismos e tal. Essa Bíblia aqui é de grande importância e também de grande soma para as nossas vidas. A Bíblia do pregador pentecostal, que será a substituição do prêmio da cortina persiana. E o terceiro prêmio é uma cesta de presentes com os produtos Natura. Irmãos, o valor aqui é apenas R$10. Aí o sorteio será no dia 5/4/2020. É o que está aqui. Mas o local na ADM Prainha. Aí você procura, se você tiver interesse, procura ou eu, o diácono Lázaro, ou o evangelista Valdécio, ou o evangelista Isaac, ou também o pastor Israel, que é lá dirigente da Prainha. Irmãos, abençoe a obra de Deus, pois a obra precisa, e é para o crescimento da igreja aqui na terra. Irmãos, vamos fazer uma rápida oração para darmos o término. Amado e querido mestre, mais uma vez em tua presença, Deus, eu te agradeço por tudo o que aconteceu, meu Pai. Pai, obrigado por essa palavra. Jesus, transforma a minha vida, transforma a vida dos ouvintes, meu Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, e nada pode acontecer sem estar dentro da tua vontade. Pai, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, nos guia, Senhor, nesta vida, meu Pai. Deus, que nós venhamos fazer aquilo que o Senhor quer, que nós venhamos trilhar o caminho que o Senhor trilhou para as nossas vidas. A sua vontade é boa, perfeita e agradável, e basta tão somente seguirmos ela para adentrarmos os céus, porque os céus é tomado à força, meu Deus, e o Senhor mostra o caminho. Pai, assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Passando para o evangelista Valdécio. Ergue suas mãos, e o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. É tempo de avivamento. Deus abençoe. Domingo, hoje à noite, às 18h30, o nosso culto da família, com transmissão online. Deus abençoe.